No programa de hoje, nós vamos falar sobre o trono de Deus, essa visão que está no capítulo 4 de Apocalipse. E você vai perceber como essa mensagem bíblica tem tudo a ver com a nossa vida hoje. Então não sai daí, porque está começando o seu programa Escola Bíblica. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao seu programa Escola Bíblica, nessa semana muito especial aqui na Novo Tempo, né? Você já está acompanhando aí à noite, aqui um pouquinho depois do Escola Bíblica, nossa semana especial Vinde a Mim, que está sendo conduzida aí pelo pastor Gilmar Batistotti. Ele está pregando ao vivo todas as noites, por isso ele não está aqui no programa Escola Bíblica e eu estou substituindo o pastor Batistotti apenas por essa semana. E nós estamos estudando nessa semana os capítulos 3, ou melhor, os capítulos 2 e 3 do nosso guia de estudo, né? Que é a revista Apocalipse, Bíblia Fácil Apocalipse. Deixa eu mostrar primeiro aqui a capa e depois eu vou conferir aqui se eu falei o número dos capítulos certinhos, tá bom? Essa é a capa da revista Bíblia Fácil Apocalipse, que é o estudo bíblico que nós estamos fazendo aqui ao longo dessa temporada. E agora me permita aqui abrir a revista para conferir se eu falei o número dos capítulos certinhos. Ó. São os capítulos 2, que eu estudei no começo da semana, né? Que é o capítulo sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E agora o capítulo 3. Vou mostrar para você aqui, ó, sobre o trono de Deus. Consegue pegar aqui? Capítulo 3 sobre o trono de Deus e o livro selado. Esse capítulo aqui do nosso guia de estudos corresponde ao capítulo 4 do livro de Apocalipse, tá bom? Então, são os capítulos 3 e 4 do livro do Apocalipse, aqui o capítulo 2 e 3 do nosso guia de estudos. E esse guia de estudos pode ser seu, sem custo algum. Você pode estar aí pela primeira vez, talvez na Novo Tempo, se perguntando assim, mas quanto custa esse guia de estudos aí? Eu quero conhecer mais o Apocalipse. E aqui tem o conteúdo completo do Apocalipse, né? A explicação sobre os símbolos e tudo. Você está se perguntando quanto é que custa? Veja, ele tem um valor, mas não é você que vai pagar. Quem pagou o valor da produção e do envio para a sua casa foram os nossos anjos da esperança. Para a sua casa, ele vai de graça. É só você pedir. E tem algumas formas para você pedir esse guia de estudos. Você pode pedir através do nosso WhatsApp. O número é 12982444449. 12982444449. Manda uma mensagem, eu quero o estudo bíblico do Apocalipse, Bíblia Fácil Apocalipse, e nós vamos ajudar você a fazer o seu cadastro. Você também pode ligar no horário comercial para o número 0 operadora 12 2127 3121. Nesse número você pode ligar entre 7h30, 8 horas da manhã até as 6 da tarde, de segunda a quinta. E na sexta-feira você pode ligar de 8 da manhã até meio-dia. É um atendimento que vai ser muito bem feito, com muito carinho. Nós vamos atender você e fazer o seu cadastro para você receber o seu guia de estudos. Ou você pode entrar agora no site novotempo.com/escola bíblica. Nesse site você vai encontrar a imagem desse guia de estudos, clica nela, aí você vai abrir um formulário, você coloca lá todos os seus dados, pode colocar com calma, porque aqui na Novo Tempo a gente cuida muito bem dos seus dados, e clica no botão para enviar e é só aguardar que esse guia de estudos vai para a sua casa sem custo algum. Então, se você por acaso já pediu e já tem o seu guia de estudos aí, quero pedir que você abra, deixa aberto aí na lição 3, a página 13, tá bom? E também abra a sua Bíblia no capítulo 4 de Apocalipse, né? O guia de estudos, ele só é uma ferramenta para a gente estudar o texto bíblico. E hoje nós vamos estudar um texto que fala sobre o trono de Deus. E para isso, eu quero convidar você para a gente orar. Se você puder, feche seus olhos. Querido Pai, nós estamos aqui com a Bíblia diante de nós,
E nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós queremos entender qual é o Teu recado para nós através desse trecho da Bíblia. Peço que o Senhor, por favor, nos ajude iluminando a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Vamos relembrar um pouquinho o que nós estudamos ontem, né? Nós estudamos ontem sobre a igreja de Laodiceia. A lição de hoje é o trono de Deus, mas vamos fazer uma breve recapitulação do que vimos ontem. Ontem nós vimos a mensagem à igreja de Laodiceia e vimos que essa igreja de Laodiceia, a igreja literal de Laodiceia, ela representa o último período da história do cristianismo. E eu não deu tempo de te falar ontem, mas eu quero reforçar hoje um conceito que estava implícito em tudo que eu falei. A igreja de Laodiceia é o último período da igreja cristã nessa terra, então não tem mais nenhuma igreja depois de Laodiceia. O que significa que nós estamos vivendo um pouco antes da volta de Jesus. Isso aqui é muito importante da gente entender. Nós estamos realmente naquele período que antecede a volta de Jesus. Ele está muito perto, por isso você precisa se preparar. Outra coisa, os cristãos de Laodiceia eram indiferentes e autossuficientes. Lembra o que eles disseram? Eles não eram nem frios nem quentes, eles achavam que estavam ricos, mas não sabiam que eram pobres. É uma característica da igreja de Laodiceia. Eles deveriam buscar em Cristo percepção para a situação e salvação. Por isso que lá diz que eles tinham que comprar ouro, tinham que comprar vestes brancas, tinham que comprar o colírio para eles poderem entender, enxergar a situação deles. A mensagem do Senhor se dirige aos cristãos que vivem nos últimos dias. Portanto, a mensagem da igreja de Laodiceia é para mim e para você. A gente precisa acordar e sermos cristãos fiéis, decididos ao lado de Jesus e da sua palavra. E aqui a gente tem um pequeno contraste, um paralelo entre o que o pecado causou e o que a graça nos traz. Vamos passar rapidinho por isso aqui, ó. O pecado nos privou da árvore da vida. A graça nos devolveu a árvore da vida. Aqui tem os textos bíblicos, né? O pecado colocou-nos sob sentença de morte. A graça dá-nos a vitória sobre a segunda morte. O pecado força-nos a ganhar o nosso pão. A graça provê para nós o maná escondido. O pecado roubou o nosso domínio. A graça promete-nos poder sobre as nações. O pecado deixou-nos nus. A graça veste-nos com vestiduras brancas. O pecado expulsou-nos da presença de Deus. A graça faz-nos colunas no santuário de Deus. O pecado devolveu-nos ao pó. A graça coloca-nos no trono de Deus. Que coisa bonita, não é? A graça de Deus, tudo é Ele quem faz por nós. Nós só temos o trabalho de aceitar, de decidir que nós queremos essa graça que vem de Jesus. Muito bem, então, agora nós vamos passar para o capítulo 4 de Apocalipse, tá bom? E a cena muda um pouco, tá ok? Nós estávamos até o capítulo 3 de Apocalipse olhando para a terra, ok? Se você olhar o capítulo 3 de Apocalipse, fala das igrejas e tal, estávamos olhando para a terra. Agora nós vamos começar a olhar para o céu. Antes de apresentar a abertura dos 7 selos, João apresenta Cristo como aquele que pode abrir os selos. E é interessante porque antes dessa informação que está aqui na tela, só vem aqui para mim um pouquinho, deixa eu te falar uma coisa. No final do capítulo 3, nós temos uma porta. Você leu comigo, né? Ontem eu falei isso para você. Nós temos uma porta na qual Deus está batendo. É a porta da igreja de Laodiceia. Deus está batendo nessa porta, pedindo para entrar, e Ele está esperando que alguém abra. No início do capítulo 4, nós temos outra porta. É uma porta que já não é mais a porta da igreja, mas é uma porta que está lá no céu, no santuário de Deus. E nós vamos entender por que tem essa porta. Agora sim, volta aquela informação que está aqui na tela, porque nós vamos falar sobre o trono de Deus. Esse é o tema do capítulo 4 do Apocalipse. E a palavra trono, ela acontece 62 vezes no Novo Testamento. Dessas 62 vezes, 47 estão no Apocalipse. E dessas 47, 14 estão no capítulo 4. Ou seja, esse tema é muito importante
no capítulo 4 de Apocalipse. É muito importante no Apocalipse e no capítulo 4 de maneira especial, porque na Bíblia, quando alguma coisa vai ser enfatizada, o método bíblico para essa ênfase é a repetição. Vou repetir essa informação para você gravar. Na Bíblia, o método de enfatizar alguma coisa é a repetição. Por isso, todas as vezes que você estiver lendo o texto bíblico e vir alguma coisa sendo repetida no texto, é porque aquilo deve ser enfatizado no nosso estudo, porque foi uma ênfase dada pelo Espírito Santo. Então, no Apocalipse, nós temos aí 47 vezes a palavra trono e só nesse capítulo 4, 14 vezes. Então, agora nós vamos ler o texto bíblico a partir do versículo 1 do capítulo 4. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então presta atenção aqui no que está acontecendo. É mais ou menos como um filme. Assim, olha, estava acontecendo uma cena na terra. Então, as 7 igrejas. As 7 igrejas diziam respeito às coisas que aconteciam e que aconteceriam aqui na terra. Aí, acaba essa cena no capítulo 3 e muda a cena desse filme cósmico. E a cena vai para o céu. E agora nós vamos ver o que está acontecendo no céu depois destas coisas. Que coisas são essas? A mensagem às 7 igrejas. Então vamos lá. Só para a gente deixar isso aqui bem claro. A mensagem das 7 igrejas acontece na terra e logo depois destas coisas que João viu, ele vai mostrar uma cena de alguma coisa que está acontecendo no céu. E o que está acontecendo lá? Vamos aqui para o versículo 2. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Ou seja, João não foi para lá fisicamente, mas ele estava tendo uma visão. É isso que significa ir em espírito, tá? Cuidado para você não confundir com o que algumas pessoas pregam por aí, dizendo que uma entidade saiu de dentro de João e foi para lá. Como se a gente tivesse um espírito que fosse separado do corpo. O ensino bíblico diz que nós não temos uma alma, nós somos uma alma. E deixa eu esclarecer isso aqui ainda mais para você. Quando a gente morre, não sai de dentro de nós uma alma inteligente que se comunica com os outros. Não. A Bíblia diz que quando a gente morre, o que sai de dentro de nós é o fôlego. E os mortos não podem falar com ninguém, porque eles estão dormindo, tá bom? Tá bom? Então é isso que o texto bíblico está querendo dizer, que ele estava tendo uma visão. E o que tinha nessa visão? Um trono. Quantos tronos? Um trono. Porque só tem uma majestade no universo, que é o nosso Deus. E trono na Bíblia significa exatamente isso, majestade soberana e autoridade. Esse trono representava a autoridade de Deus. E no trono alguém sentado. Ele não diz ainda quem é, mas ele estava vendo. Imagine, João está descrevendo uma cena que ele está vendo numa visão. Então ele vai descrevendo, olha, eu vi um trono e nesse trono tinha alguém sentado. Essa cena está acontecendo no santuário celestial, não na terra, tá bom? No santuário celestial. Vamos continuar o texto. Apocalipse 4:3. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Veja, a gente precisa entender que João estava tentando descrever uma cena celestial com palavras humanas. E tentar descrever alguma coisa que é perfeita com palavras imperfeitas é um desafio muito grande. Por isso ele diz assim, tinha um aspecto de pedras de jaspe. Ou seja, era uma coisa muito bonita. A pessoa que estava sentada no trono era uma pessoa muito bonita, muito gloriosa. Só que tem esse detalhe aqui do arco-íris. Tinha um arco-íris no trono, perto do trono.
O que isso significa? Na Bíblia, o arco-íris é um símbolo da misericórdia de Deus. Da misericórdia de Deus. Infelizmente, no mundo que nós vivemos, esse símbolo do arco-íris foi desvirtuado. Mas na Bíblia, o arco-íris representa a misericórdia de Deus. Como é que a gente sabe disso? Você lembra que no final do dilúvio, Deus colocou no céu o arco-íris e fez uma promessa? Esse arco-íris, esse símbolo, representa que eu não destruirei mais a terra com água. Então era um símbolo da misericórdia de Deus. Por isso que aqui, na visão do trono de Deus, tem um arco-íris. Por quê? Porque aquele trono é um trono de misericórdia, um trono de graça. E eu quero aqui já te falar uma coisa a partir disso que nós aprendemos. Deus é um Deus gracioso, é um Deus misericordioso. E é por isso que nós não fomos ainda consumidos, destruídos. Porque o que nós merecemos mesmo é a morte. O que nós merecemos é a destruição eterna. Mas Deus, em sua infinita graça, nos dá vida eterna. E é por isso que a gente tem que ser grato a esse Deus. Porque no trono dele tem um arco-íris, representando a sua misericórdia e a sua graça. Mas vamos continuar aqui. Apocalipse 4:4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos. E agora volta aqui, porque veja a sequência do texto. Primeiro João fala de um trono, porque esse trono é o trono do soberano, daquele que manda, daquele que governa. E agora tem 24 tronos, que são os 24 anciãos, que são representantes da humanidade redimida. Quem são essas pessoas? Veja, a Bíblia não tem um texto claro sobre isso, mas nós podemos ter algumas deduções aqui que podem nos ajudar a entender quem são esses 24 anciãos. Eles representam a humanidade redimida, portanto, é muito provável que eles sejam pessoas, seres humanos, que já foram salvos e glorificados. Você lembra lá em Mateus capítulo 27, que diz que quando Jesus ressuscitou, algumas pessoas ressuscitaram com ele. Então, muito provavelmente, os 24 anciãos são aquelas pessoas que ressuscitaram com Jesus e agora estão lá no céu nos representando e nos aguardando quando também nós formos salvos e glorificados. Esses anciãos estavam vestidos de branco. Lembra que a vestidura branca na Bíblia representa salvação? Pois é, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Portanto, eles já são vencedores. A coroa é um símbolo de pessoas que já venceram, né? Porque a Bíblia diz que aos salvos ele dará a coroa da vida eterna. Ou seja, esses 24 anciãos são pessoas que já foram salvas, estão vestidos de branco e já tiveram vitória nessa luta espiritual, por isso eles têm as coroas de ouro. Muito bem, continuando a leitura, tá? Apocalipse 4:5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Esse símbolo aqui nós já vimos nas lições passadas, né? Esse número 7 é um número no Apocalipse e na Bíblia como um todo que representa perfeição, que representa completude, né? Ou seja, são esse número 7 Espíritos, ou essa expressão 7 Espíritos de Deus, ela aponta para o Espírito Santo, como sendo aquele ser perfeito, um membro da divindade que nos ajuda nesse processo de salvação. Porque lá em João, né, o mesmo escritor do Apocalipse diz que o Espírito de Deus nos conduz a toda a verdade, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, aqui está, no trono de Deus, né, e tem essas 7 tochas, que são os 7 Espíritos, ou seja, é a representação do Espírito Santo. Estamos entendendo aqui o texto bíblico, tá? Apocalipse capítulo 4, versículo 6. Há diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono
e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Quem são esses seres viventes? Você vai ver no restante da leitura que esses seres viventes têm 3 pares de asas. E na Bíblia, nós encontramos lá no livro de Isaías, os querubins, que têm 3 pares de asas. Então, esses 4 seres viventes são anjos exaltados de Deus que servem e são guardiões do seu trono. A gente pode ver isso em Ezequiel capítulo 10 e, como eu mencionei, Isaías capítulo 6. Então, veja, o Apocalipse não é um livro complicado. E deixa eu falar com você aqui uma coisa muito importante. Às vezes, a gente só não entende o Apocalipse porque a gente não para estudar o Apocalipse. Se a gente parar para estudar o Apocalipse, veremos que ele é simples de entender, sim. E é por isso que eu quero oferecer mais uma vez para você esse guia de estudos aqui, vou mostrar para você mais de perto. Esse guia de estudos, ele é o Bíblia Fácil Apocalipse. É o nosso guia de estudos da Escola Bíblica para você entender todos esses símbolos do Apocalipse. Aqui tem várias lições que vão te ajudar a compreender melhor o Apocalipse. Eu vou abrir aqui na última lição, que é a lição de número 18. São 18 lições sobre a nova terra, essa última lição. Se você quer compreender o Apocalipse, peça. Nós vamos mandar para sua casa sem cobrar nada. Ele tem um custo, sim, mas os anjos da esperança já pagaram pela produção e já pagaram pelo envio para sua casa. Você só precisa pedir. Como é que eu faço para pedir, pastor? Manda agora um WhatsApp para a gente. Me apresenta o número do WhatsApp aí, isso é 12982444449, tá bom? Eu também não sei decorado, então você anota aí, tira uma foto da tela, tira um print da tela do seu celular agora, 12982444449. Você pode mandar uma mensagem, tá bom? Ou você pode entrar agora em novotempo.com/escola bíblica, pede o seu guia de estudos para você entender melhor o Apocalipse. Vamos voltar para o nosso estudo. Vamos aqui para o texto bíblico. Agora, Apocalipse capítulo 4, versículo 7. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Alguns estudiosos dizem que essas 4 características dos seres viventes são 4 características do próprio Cristo, estão representando a Cristo. Porque Jesus, ele é o novilho, né? Ele é o servo. Jesus é como um homem, porque ele é o filho do homem. Jesus é o leão da tribo de Judá. E Jesus é a águia, que representa a salvação. São coisas que apontam para Jesus. Apocalipse capítulo 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, aquela referência aos querubins, estão cheios de olhos e ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Veja, aqui nós temos alguns símbolos de agilidade, inteligência e discernimento e serviço ao Senhor e à liderança dos anjos. Escuta bem, os querubins que estão ali perto do trono de Deus, eles estão repetindo: Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Em teologia, a gente chama essa expressão Santo, Santo, Santo de plural majestático. O que isso quer dizer? É que eles estão enfatizando uma característica de Deus. E Deus realmente é santo, santo, santo. Ele está muito acima de nós. E aí a gente reconhece mais uma vez a graça de Cristo por ser um Deus tão grande, tão majestoso, em se aproximar de pessoas como nós, não é? Vamos continuar aqui o nosso estudo. Agora, Apocalipse capítulo 4, versículo 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, continua aqui o texto bíblico, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Só um detalhe antes da gente continuar.
Vejam que os 24 anciãos, aqueles que são salvos, né, que são representantes dos salvos, eles colocam as suas coroas, que representam a vitória, aos pés do homem que está no trono. Por quê? Porque eles reconhecem que só estão salvos por causa da graça de Jesus Cristo. Mas o que eles proclamam? Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Veja, a expressão que eles usam aqui é tu és digno. Essa expressão que está aqui na tua Bíblia, a gente leu no texto bíblico, ela é uma preparação para o que vai acontecer daqui a pouco, que nós vamos ver só no programa de amanhã, tá bom? E o que vai acontecer? Vai ter um livro selado e a Bíblia diz que ninguém se achava digno de abrir aquele livro. E aí nós vamos ver que o leão da tribo de Judá, Jesus, é o único que é digno. Por isso que no texto bíblico que nós acabamos de ler, nós vimos que os 24 anciãos diziam, tu és digno. Jesus é digno de abrir aquele livro. Muito bem, então nós acabamos de estudar aqui sobre o esplendor do trono celestial, que é o poder da divindade. Ali no trono celestial estava assentado Deus. E aquela imagem de Deus que é mostrada ali, ela é uma imagem de esplendor. Uma imagem que demonstra o tamanho do nosso Deus. E por que eu estou enfatizando essa parte do capítulo 4? Porque há algumas pessoas que acham que Deus pode ser tratado de qualquer maneira. Veja, Deus é nosso amigo, sim, Ele é nosso amigo. Mas ao mesmo tempo que é nosso amigo, Ele é Deus. E a gente tem que equalizar bem essa história da transcendência de Deus com a imanência de Deus. O que significa? O fato de Deus ser grande está longe de nós, com o fato de Deus ser próximo a nós. Mas você não precisa ficar preocupado, porque esse Deus grande se fez homem e habitou entre nós. Esse Deus que está no trono do céu, rodeado por anjos que o adoram 24 horas por dia, ele se fez homem e habitou entre nós. Para quê? Para salvar você. Isso não te causa gratidão? Sim, isso causa gratidão. Isso deve causar também entrega da vida a Jesus. Porque esse Deus que deu tudo por nós, pede que nós entreguemos tudo por Ele. A nossa vida para Ele. E talvez eu esteja falando com alguém agora que ainda não entregou a vida a Jesus. Alguém que ainda resiste, mas que hoje entendeu que esse Deus que está no trono é o mesmo que veio morrer por nós. E você precisa entregar sua vida a Jesus hoje, porque Ele quer te salvar, como salvou os 24 anciãos. Pode orar comigo? Senhor Deus, obrigado pela salvação. Obrigado porque, apesar de ser um Deus grandioso, sentado no trono do universo, o Senhor se fez homem, habitou entre nós para nos salvar. Obrigado, Senhor. E nos ajuda para que isso produza em nosso coração a entrega total a Ti. Nós nos entregamos completamente, sem reserva, Senhor. E fazemos isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.